Irmãos, eu sou grato a Deus. Como eu disse a Lisa aqui, não importa hoje se nós não temos um ministério de louvor, mas o que importa é que nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, amém? E como está gostoso o ambiente, a gente sente a presença do Senhor aqui. Sabe por quê? Porque você está aqui e o Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito de Deus habita em nós. A igreja reunida, irmãos, tem uma autoridade que nós não podemos imaginar. Só que muitas vezes a igreja não tem noção da autoridade que tem como igreja. Mas nós temos uma grande autoridade aqui na terra, em nome de Jesus Cristo. E eu digo para vocês, se a igreja, estou falando de uma maneira geral, agora não estou falando de denominação. Se a igreja soubesse a força que tem e se unisse, não tinha controvérsia, não tinha nenhum tipo de problema que surgiria e que não fosse vencido já no começo. Mas o que acontece? A gente sabe que a igreja não se reúne, não está unida num só pensamento, num só propósito. Estou falando da igreja como o corpo de Cristo, né, na terra. Mas isso está acontecendo, né? Não depende só de nós, não depende só de você, não depende só de mim. O que manda é nós termos boa vontade de congregar, de estar com nossos irmãos, né, na comunidade pela qual nós, que é muito importante, né, fazer parte da comunidade de Deus, porque se nós somos da igreja de Cristo, corpo de Cristo, nós precisamos ter um endereço também. E aqui é o nosso endereço ministerial. Eu sempre falo isso, irmãos, para que as pessoas entendam. Tem gente que fala assim, meu negócio é direto com Deus, eu não preciso estar ligado com ministério nenhum. Mas viu, irmãos, e o endereço? O endereço ministerial é importante. O endereço nosso como cristão é importante. A comunhão entre irmãos é importante. Por isso que existe a igreja. Se não fosse assim, não teria começado lá no início, né? A igreja de Jerusalém, ela era assim. Eles se reuniam em um lugar maior, mas também se reuniam nas casas, que hoje representa as células, né? O grupo pequeno, o culto nos lares. Tudo isso representa a igreja que começou lá em Jerusalém, né? Na igreja primitiva que nós chamamos, né? A igreja apostólica. Eu quero, nesse momento, então, irmão, sem perder tempo, né? Quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês ou acompanhar pelo telão o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós estaremos falando algumas coisinhas aqui desse capítulo e creio sim que é algo muito oportuno para nós e o Senhor há de esclarecer dúvidas e trazer revelações para o nosso coração nesta noite, amém? Porque, na verdade, nós dependemos dEle. Aqui, nesse texto, nós estaremos lendo até o 14, do 1 ao 14, que diz o seguinte: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo,
É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Curve tua cabeça. Queremos orar. Senhor, venha trazer para o entendimento. Estou aqui, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor determinou. Aquilo que o Senhor falou ao meu coração, e com certeza o Senhor vai falar ao coração de cada um que aqui está. Que o Senhor venha esclarecer, Pai, todas as dúvidas, medos, inseguranças, enfim, aquilo que o Senhor quer falar, Pai, para a tua igreja. E por isso nós somos dependentes totalmente da tua graça, da tua direção, da unção do teu Espírito sobre a nossa vida. E por isso agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nós vemos aqui então nesse texto que o Senhor Jesus falou sobre os sinais pelos quais os discípulos perguntaram quais seriam os sinais que iam acontecer antes do que Jesus havia falado no início do capítulo que nós falamos aqui, que ele disse que não haveria mais pedra sobre pedra, seria tudo derrubado. E os discípulos então queriam saber quando que ia acontecer isso. E aí ele passou a dizer aqui, a tecer, né, a relatar as coisas que iriam acontecer no princípio das dores. E para resumir, nós sabemos que o princípio das dores já começou há muito tempo. Esses sinais que ele falou aqui já vem há muito tempo acontecendo. Então podemos dizer, podemos garantir com toda certeza que perto está o Senhor, mais do que nesse tempo que foi falado, que ele citou estes versículos. Mais perto está do que foi quando foi relatado por Mateus e foi produzido os evangelhos. Mais perto está do que a igreja primitiva, porque hoje nós já estamos há 2000 anos, já se passaram, e nós continuamos aguardando essas promessas, e os sinais já aconteceram. O primeiro sinal que ele disse aqui é: muitos virão em meu nome. Quantos têm vindo dizendo que é o Cristo? O segundo sinal que ele fala aqui: nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos. Você já ouviu falar nisso? Quantas vezes nós já ouvimos, né, no noticiário? E nós vemos aqui que esses sinais, como eu já disse, então, eles já vêm acontecendo há muito tempo. E nós vemos aqui que tem o versículo 9 que cumpriu na vida daqueles que estavam ouvindo ele, os discípulos de Jesus. E ainda hoje está desencadeando isso aqui, mas já se cumpriu em parte na vida dos seus discípulos. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E aqui numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então aqui nós vemos que tem surgido, né, falsos profetas, falsos mestres. Naquele tempo já tinha falsos mestres no meio das pessoas. E o que aconteceu? Devido a esse tipo de falsos mestres que surgiram naquele tempo, já naquela geração que Jesus estava ensinando, e continuou, hoje continua infiltrado nas correntes cristãs
falsos mestres, falsos profetas. Por que falsos profetas? É diferente do falso profeta. Os falsos profetas estão em todos os lugares, aqueles que pregam contrário à Bíblia, distorcem o texto bíblico, são falsos profetas. Qualquer um de nós, se distorcermos o que a Bíblia está dizendo, conscientemente nós somos falsos profetas. Porque eu aqui sou um profeta agora. Eu estou profetizando, porque as Escrituras é uma palavra profética. Então, eu estou aqui sendo um profeta de Deus para abençoar vocês aqui nessa noite. Porém, se eu distorcer a mensagem, se eu distorcer a palavra de Deus, eu sou um falso profeta. E vou prestar contas com o Senhor. E a mensagem do falso profeta, ela vai produzir também frutos ruins no meio do povo. Porque nós somos, irmãos, aquilo que nós ouvimos. Tem um ditado que diz que nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Mas, emocionalmente, nós somos aquilo que nós ouvimos. Por exemplo, se você ouvir o dia inteiro sobre morte, você vai ficar assombrado. Se você ouvir o dia inteiro notícias ruins, de acidente, de tiroteio, de roubo, atualmente você vai ficar com medo até de sair de casa. E todos os dias, através das mídias, através da imprensa, nós ouvimos notícias que não são nem um pouco agradáveis. E tem momentos que nós temos medo de sair da nossa casa. Então, o que nós temos que fazer? Estar atento, sim, aos acontecimentos. Porém, nós temos que também zelar da nossa mente, do nosso coração, da nossa área emocional. Portanto, seja seletivo naquilo que você está ouvindo. Às vezes, irmãos, o inimigo quer nos desanimar. Ele manda pessoas também, que não é só através do noticiário, das mídias, se bem que hoje tem muito, né? Muita facilidade. Mas também as pessoas que nos desanimam. Então, nós estamos aí rodeados de sinais que vêm acontecendo. E aqui o versículo 10 diz assim: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Irmãos, isso aconteceu naquele tempo e está acontecendo hoje. Nós podemos ver aqui no nosso país os grupos que foram formados, tudo já orquestrados lá no passado. Nós vemos que nas cidades, nas igrejas, em todos os segmentos da sociedade, existe uma briga, uma discussão pelo racismo, pelos viés políticos, pelos times de futebol. Nós não sabemos, irmãos, muitas vezes administrar uma opinião contrária. Nós temos dificuldades, por exemplo, de ouvir o contraditório. Porque nós temos em mente que aquilo que nós pensamos e aquilo que nós praticamos é o certo, é a maneira correta. Ou seja, diante de todos, a minha razão, o que eu estou pensando, é mais certo do que você está pensando. E como é difícil, irmãos, quando a gente tem essa convicção, é difícil a gente mudar o pensamento e voltar atrás e dizer assim: não, eu estava enganado. E por causa dessa situação aí, que muitos irmãos estão caminhando para o erro, por causa de uma palavrinha só, orgulho. Nós não temos coragem de dizer assim: olha, você tinha razão, irmão. Se eu tivesse ouvido o que você falou, eu tinha mudado a minha opinião. Mas continua agarrado ali, irmão, porque não quer dar o braço a torcer, como diz o ditado. E por isso que a Bíblia apela para a humildade. Porque quem é humilde reconhece seus erros. Mas o que eu quero falar para os irmãos hoje, eu quero focar em dois versículos aqui que me chamou a atenção, né? Que é o versículo 12. Eu quero enfatizar esse aqui. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então, devido a todos esses sinais que ia acontecer na sociedade, todas essas práticas que ia acontecer na sociedade,
ia ter um resultado. E que está tendo esse resultado. As pessoas esfriaram no amor. E eu quero falar aqui hoje sobre 2 tipos de pessoas. Aqueles que estão com sintomas de esfriamento no amor. E aqueles que mesmo enfrentando, mesmo vivendo essa diversidade, estão perseverantes. Faz parte do segundo grupo, que é aquele que perseverar até o fim. Será salvo. Isso não quer dizer, irmãos, aqui o texto não diz que, porque aqui ele não dá o número certo, ele diz aqui que é uma situação condicional. Ó, o versículo 12. Devido ao aumento da maldade. Veja bem, teve um motivo. Porque alguém pode falar assim, mas viu, pastor, veja bem, como que a gente vai fazer? Né? Mas devido ao aumento da maldade. O amor de muitos, mas não está dando total aqui. Muitos. Esfriará. E o amor de muitos já esfriaram. Só que o amor, irmãos, ele não é sentimento. O amor, ele é atitude. Porque eu não posso deixar meu amor esfriar por causa de ações de outras pessoas. Eu não posso deixar meu amor esfriar por causa das minhas emoções, porque as minhas emoções podem me enganar. Olha, irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Uma boa música. Eu cantava, por exemplo, música sertaneja. Tinha música quando eu ouvia. A primeira vez que eu ouvi Milionários é Rico, eu fiquei emocionado. A música do Milionários é Rico mexeu comigo. Era vozes diferentes do que eu ouvia. E mexeu. A música, ela pode ser qualquer música. Se você ouvir, ela mexe com o teu emocional. Pode ter certeza disso. Por isso que é bom zelar disso, até o que você ouve, né? Por isso que é importante a gente ouvir louvores de adoração a Deus, porque a nossa mente vai estar voltada sempre para Deus. Porque se você ouvir uma música lá daquele passado, que o povão gosta, né? Por exemplo, os apaixonados por aí, né? Aquelas músicas, dor de cotovelo, o caboclo volta lá na década de 70, como eu, no caso, se fosse ouvir isso, né? Graças a Deus eu não faço isso. Mas nós sabemos que a música, ela mexe com nossas emoções. Inclusive, irmãos, não estou falando só no lado negativo. Muitas vezes tem músicas que lembram do nosso pai, dos nossos pais, de onde a gente morava quando era criança, do rádio ligado no programa do Zé Bétio, da Record, que poucos aqui, com certeza, eram desse tempo, né? Mas ela mexe com a gente, as emoções, né? A gente acaba ficando sendo atingido. Agora você imagina, irmãos, se você vive no meio de uma sociedade, de uma sociedade que nós estamos vivendo hoje, que ninguém confia em ninguém. E até usa um versículo dizendo assim, mas a Bíblia diz que é maldito o homem confia no homem. Irmãos, não é nesse sentido que o versículo está dizendo. Mas nós temos que também saber em quem nós devemos confiar, até provar o contrário, né? O versículo em questão, só para explicar, ele está dizendo que maldito o homem confia na humanidade. Ou seja, nos recursos humanos. Eu confiar plenamente numa pessoa, eu confio naquele irmão plenamente, que a hora que eu vacilar, ele vai segurar na minha mão, ele vai me ajudar. E daí o irmão não pode, porque ele é limitado. É nesse sentido. Então, irmãos, quando a gente confia em recursos humanos, a gente perece, né? Porque por mais que as pessoas queiram nos ajudar, não vai conseguir nos ajudar. É nesse sentido. Mas, hoje nós vivemos, irmãos, num tempo que para a gente confiar mesmo é difícil e você tem que ser prudente. Por exemplo, desde um negócio que você vai fazer. Um carro que você vai comprar, você tem que consultar o documento para ver se não é roubado. Você tem que ver se não tem rolo ali, né? Nenhum, né? Se está tudo bem.
Se você não vai ter dor de cabeça depois. Os maiores problemas que surgem, irmãos, nos relacionamentos de pessoas que saem da comunidade e entram para outra, e vêm de outra e vai para outra, e param às vezes de servir a Deus, e ficam, sabe, entram nessa frieza por decepção. Por isso eu quero aqui trazer uma causa. Eu não estou aqui condenando aqueles que estão desanimados, frios no amor, mas eu quero dizer que quem está frio no amor pode se tornar quente ao ouvir uma mensagem como esta. Então, estar frio não é o fim. Mas se a pessoa tomar uma atitude, né? Agora, se permanecer frio, aí vai começar a praticar coisas que vão afastar de Deus. É esse que é o problema. O problema não é estar frio e não atingir ninguém. Ah, mas viu, pastor, o problema é meu, é eu que estou frio, eu não estou prejudicando ninguém. Não, mas está prejudicando. Porque se você está se prejudicando a si mesmo, você está prejudicando quem está ao teu redor. Vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui, ó, digamos que eu esteja frio no meu amor pelas pessoas, né? No amor pelas almas, no meu amor por Deus, a Cleusa, a minha esposa, vai ter problema. Porque eu não vou querer estar conversando com as pessoas, eu não vou querer estar vindo para a igreja. Não é isso? Porque uma pessoa que está fria no amor, que é do texto que nós estamos dizendo, por causa dessas decepções, elas não querem, elas têm medo de se aventurar em novos relacionamentos. Elas têm medo de continuar, confiando em pessoas e quebrar a cara. E aí, por que entra, irmãos, a falsa mensagem? Por isso que eu tive que ler o contexto. Eu ia ler só o versículo que eu ia pregar, mas tive que ler o contexto, porque tem que ter uma causa. Onde começou isso? Não adianta primeiro tratar do sintoma e não tratar a causa. Por exemplo, se você ouvir uma mensagem distorcida, você vai crer naquela mensagem. Só que daí, se não acontecer, porque não foi Deus que falou, o que vai acontecer? Você vai ficar decepcionado ou decepcionada. E daí o que vai acontecer? Essa decepção que você vai ter no teu coração, na tua vida, vai causar em você o esfriamento. Teu amor vai esfriar, teu amor em Deus. Por quê, irmãos? As mensagens que foram pregadas dizendo assim, olha, você tem que exigir de Deus, tem que sapatear na frente de Deus, dizer assim, que eu dou ordem para Deus. Tem umas igrejas aí que dá ordem, quer dar ordem para Deus. Porque Deus, você tem que me abençoar, Deus não tem que fazer nada. Agora você está na sua palavra. Não precisa forçar a Deus a fazer nada, porque o que está na sua palavra já está ativo e está acontecendo já. Porque Deus é fiel à sua palavra. Mas o que tem acontecido ao longo de gerações? Promessas, falsas promessas, né, pastor Márcio? Quantas falsas promessas estão aí, irmão, na internet agora? De pessoas, de falsos pastores, falsas igrejas, que só quer arrancar a contribuição daquela pessoa, mas não quer, investir naquela pessoa para ter mudança de vida, para que ela possa ter uma vida saudável. Está cheio por aí de pessoas, de pregadores, de falsos mestres, falsos profetas. E tudo isso, irmão, está causando frustração no coração dos ouvintes. As pessoas ficam frustradas, porque quando aquele homem garante assim, Deus está falando com você, eis que diz o Senhor, e não acontece, irmão, a pessoa pensa que foi Deus. É Satanás escondido atrás das pessoas dizendo, vai acontecer isso na tua vida. Porque, viu, irmãos, a vida de um cristão, de um servo de Deus, não é uma vida de mar de rosas. Não é uma vida que vai nos fazer a não ter problemas. Porque qual as primeiras frustrações que uma pessoa tem? Quando começa a vir os problemas. E ele diz assim, mas parece que depois que eu me converti, que eu recebi Jesus como Salvador da minha vida, parece-me que as coisas começaram a ficar pior para o meu lado. As coisas estavam muito pior antes, meu irmão. É que você não via.
As pessoas se acostumam, irmãos, com a vida que levam, sabia? E se torna algo normal. É a mesma coisa que você começar a carregar, vamos dizer assim, pegar uns 5 quilos de arroz, pôr numa mochila e pôr nas costas. Os primeiros dias você vai notar o peso dos 5 quilos a mais. Mas se você for andando, logo você não vai acoplar em você aquele peso. E é isso que o pecado causa na vida das pessoas. Para começar, ele vem aos poucos, né? Ele vai, uma decepçãozinha hoje, outra amanhã, e assim por diante. Quando vê, a pessoa já não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de servir a Deus, não quer saber mais de pastor, não quer saber mais de irmão. Tem um monte de gente por aí machucado. E outros que estão quase abandonando. Porque queira ou não queira, pode que alguém não concorde, mas viu, irmãos? A falta de congregar, de estar presente, de estar fazendo a obra, de estar animado, buscando a Deus, orando, dando suporte uns para os outros, desenvolvendo o ministério, é frieza no amor. Quando a pessoa começa a falhar. Se você não parou para pensar, é. Você sabe como que a Bíblia corrigida, ela fala sobre o amor? Ela fala a caridade. Se você ler na corrigida, quando é para falar de amor, fala a caridade. Sabe por que caridade? A caridade é o amor em ação. O amor não só de falar, mas ele é em ação. Com atitudes. Porque eu falar é uma coisa, mas eu agir é outra. Eu posso até não falar nada, pastora Juliana, um exemplo. Mas com um gesto eu posso falar mais alto, falar para ela mais nítido do que eu dizer para ela, filha, eu te amo. Irmão, eu te amo. Olha, irmãos, as atitudes nossas, como a de Cristo, que se entregou por nós. Então aqui, irmãos, eu estou citando algumas causas, vamos terminar a mensagem, porque a mensagem é rápida. Eu pergunto a você agora, se você se encontra você faz parte desse grupo que se esfriou por decepção, por falsas mensagens, que você ouviu, você acreditou, e você continua, como que eu posso dizer? Talvez tem dia que você tem esse desânimo, essa tristeza. Tem dia que você fica pensando, mas a promessa, cadê a promessa de Deus? Por que isso não aconteceu na minha vida? Deus falhou comigo. Porque olha, não podia ter acontecido isso que aconteceu comigo, aconteceu com a minha família. Que decepção. Ai, que tristeza, meu Deus. Por que eu sou assim? Tudo isso, irmãos, pode causar um esfriamento no amor, o esfriamento no amor a Deus. E aí vai refletir no amor de uns para os outros. Porque as pessoas têm medo de declarar, assim, com todas as letras, que está revoltada contra Deus, mas a atitude mostra que está revoltada. As pessoas têm medo de declarar que o amor esfriou, o amor a Cristo, mas as atitudes mostram que o amor esfriou. E se o amor estiver frio, nós não conseguimos amar nem uns aos outros, irmãos. O amor foi deturpado também. Por isso que eu até toquei no assunto aqui da caridade. Nós não temos tempo de falar isso. Mas a palavra amor, ela foi deturpada de todas as maneiras que se possa pensar, para que as pessoas tivessem até vergonha de falar, eu te amo. Na década de 70, eu me lembro que as músicas, quando eu falava assim de amor, ficava meio cabreiro. Porque o amor já era algo relacionado com sexualidade. Então, imagine um tempo atrás, né, depois. Então, se tornou normal hoje falar assim, até a Bíblia hoje tem. Né, hoje ela tem aqui a palavra amor em vários sentidos, né? Por exemplo, eu posso amar o irmão Alexandre, o amor do Senhor, mas tem aqueles que amam as pessoas do mesmo sexo. Então, o amor homossexual, né? Que é contra
contrário à palavra de Deus, mas não é isso que nós vamos falar agora. Mas o amor, ele é colocado em vários lugares, então foi deturpado. Que tipo de amor é esse? Mas o amor verdadeiro é aquele que persevera. Vocês viram aqui ó, o versículo seguinte, que diz assim, o versículo 14, versículo 13. Mas aquele que persevera será salvo. Então aqui está falando que aqueles que permaneceram frios, não permaneceram. Então isso quer dizer que aqueles que estão com um nível de frieza, ainda tem conserto. E nesta noite, é isso que o Espírito Santo me levou a trazer esta mensagem, para que nós não desanimemos, irmãos, com aquilo que nós vemos. Eu posso ter uma decepção, ter várias decepções como eu tenho tido, mas eu não vou deixar de amar você por causa da decepção que eu tive com outro irmão. Tem gente que iguala tudo. Eu tive decepção lá naquela igreja, com aquele pastor, agora não quero saber de pastor nenhum, igreja nenhuma. Irmão, como é que nós podemos fazer isso? Se você teve decepção com aquela pessoa, como é que você pode igualar todo mundo e dizer assim, não, agora estou decepcionado com todo mundo. Você vai maltratar pessoas. E você sabe o que está acontecendo? Tem muitos pastores, irmãos, que desanimaram, porque ficaram decepcionados com a ingratidão, porque alguém foi ingrato com eles, daí eles começaram a não confiar em ninguém mais, a não conseguir amar ninguém, nem confiar em ninguém. Irmãos, a gente que é um servo de Deus, que é o pastor de uma igreja, que a gente precisa estar olhando os dons e talentos, a gente precisa estar vendo o potencial das pessoas. Se a gente for olhar por circunstâncias, a gente não dá oportunidade para as pessoas, mas não pode olhar para as circunstâncias. Não é porque fulano pisou na bola comigo que eu não vou confiar no ministério de alguém agora que está começando aqui. Porque se eu fizer isso, eu estou errado. Porque quantas vezes você vacilou e o Senhor Jesus falou, dá tua mão aqui que eu vou te erguer. Quantas vezes, irmão, nós falhamos e as pessoas dão oportunidade para nós. Quantas vezes nós falhamos e o Senhor tem misericórdia de nós, porque todo dia nós falhamos. Eu quero dizer para você, querido, que todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, como é chamado. Todos nós temos nosso lado de decepção, de tristeza, coisas que puxam a gente para baixo. Mas eu quero dizer para você que tudo isso é temporal, vai acabar. E enquanto você e eu estivermos aqui, vamos viver confiando em Deus. E olhando para o nosso irmão, dando crédito para o nossa irmã, até provar o contrário. Logicamente, tomando os devidos cuidados. Mas eu não posso deixar de acreditar, só porque, por exemplo, eu olhar e você está numa fase que você está friozão agora, irmão, assim, né? Dá para notar aquela frieza no olhar, nas atitudes, e eu abandonar você. Ou você olhar para mim e dizer, o pastor está meio abatido, vou abandonar. Vocês pensam também, irmãos? Tem pastor que é abandonado porque ficou doente, porque ficou desanimado com algum problema na sua casa, na sua família. Tem pastores que foram abandonados também, porque pastor é ser humano. Todos nós temos sentimentos. São ministérios que são distribuídos para nós, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos tristeza. Eu vou fazer isso porque o pastor tem que aguentar, porque ele é pastor. Na medida que você medir, você será medido. E se nós medimos com honra, irmãos, com amor, com respeito, nós vamos colher de volta. Mas para você que está decepcionado, eu quero que solte uma música aí, que eu pedi para preparar, que diz assim, não desanimes não. O nome dessa música é Acima das Circunstâncias. Vamos escutar um pedaço aí, uma parte, para nós orar, tá bom?